o meu vídeo 39 é se o Fed, ou que é o Banco Central Americano, ou o BCE, que é o Banco Central Europeu, continuarem a aumentar as taxas de juros, será que pode algo acontecer ou como pode haver uma nova crise bancária? Todas as ações que temos estado a ver até agora, será que vão compensar todo o prejuízo que possa estar a acontecer até este momento? Ou será que aumentar as taxas de juros vão conseguir reduzir a inflação? Isto tudo será que pode preservar o sistema bancário? Pergunto a vocês. E o que é que pode acontecer relativamente a isto? A questão que se põe, porque é que os novos resgates bancários, que normalmente chamam-lhe os bailouts nas crises de 2008, são os novos resgates das fianças de calção, que são os bail-ins da crise de 2023. Portanto, que é o plano de salvamento do setor bancário adotado pelos governos para representar apenas uma pequena parte dos custos impostos à sociedade pela crise financeira. Será que os custos da recessão e do aumento da dívida pública serão consideráveis? E agora há aqui outra questão. Os grandes bancos, mesmo os grandes bancos, foram considerados grandes demais para falir após a crise financeira de 2007 e 2008. E o resultado em salvamento do governo às custas de quem? Relativamente dos contribuintes. As reformas financeiras sob a lei Dodd-Frank foi uma lei votada em 2010 e que obrigava os gigantes bancários a submeterem anualmente a testes que medem a sua resistência às crises financeiras, eliminaram, neste caso, os resgates e abriram as portas para os resgates sob a fiança de calção, que são os bail-in. Tanto os bail-ins são resgates sobre fianças e calção e que permitem que os bancos convertam toda a sua dívida em património para aumentar os seus requisitos de capital. Tanto os bail-ins transferem o risco para os credores não garantidos, incluindo os depositantes, cujos saldos de contas excedem o limite da FDIC, que é Federal Deposit Insurance Corporation, que é o sistema de proteção dos depósitos nos Estados Unidos, no valor de 250 mil US dólares. Portanto, são os depósitos que a pessoa pode ter no banco e esses estão garantidos. Tanto com resgates, o governo injeta capital nos bancos, portanto, permite que eles continuem as suas operações e durante a crise financeira 2007, 2008, tanto o governo americano injetou perto de 700 bilhões de US dólares em empresas como o Bank of America, o Citigroup e o American International Group, que é considerada a AEG, portanto a maior seguradora do mundo, e usando, está claro, o dinheiro dos contribuintes. Tanto os resgates fornecem alívio imediato quando os bancos usam dinheiro dos seus credores não garantidos, portanto, incluem depositantes e detentores de títulos, para reestruturar o seu capital e então os bancos podem converter a sua dívida em capital para aumentar os seus requisitos e de capital. Então, embora os depositantes corram o risco de perder alguns dos seus depósitos, os bancos só podem usar depósitos acima da proteção de 250 mil US dólares fornecida pelo Federal Deposit Insurance Corporation, que é FDIC. Tanto o mesmo está a União Europeia a preparar este sistema de salvar os bancos, em que converte o risco para os depositantes, que têm mais de 250 mil euros, portanto não é mais do que uma engenharia financeira, em vez de deixar falir os bancos pelos erros cometidos. Portanto, por outro lado, pode-se ter uma solução mais inteligente e que os governos podem aplicar, que é chamar investidores, como é o caso do Warren Buffett, em que o mega investidor, o que é que ele fez? O Warren Buffett, portanto, é o fundador e CEO que é o Chief Executive Officer da Berkshire Hathaway, em que lucrou 2 bilhões de US dólares com investimentos feitos no banco Goldman Sachs durante o período obscuro da crise financeira de 2008. E, portanto, eu vou explicar um pouco como é que isto funcionou. Portanto, em 2008, o banco pediu para que Warren Buffett, quinto bilionário da lista Forbes em 2023, só para a vossa informação, que investisse 5 bilhões
para impulsionar o capital e reforçar assim a confiança dos investidores, pois que as ações do Goldman Sachs caíram fortemente após o colapso do banco Lehman Brothers em 2008 e que foi a gota d'água para a maior crise financeira em 2008 desde a Grande Depressão em 1929. Tanto os negócios com o Goldman Sachs em 2008 foi estruturado em duas partes, tanto a Berkshire comprou 5 bilhões em ações preferenciais do Goldman Sachs e que pagou um dividendo de 10%, ou seja, 500 milhões por ano, além de incluir também garantias sem o custo adicional para a Berkshire Hathaway. Portanto, eles deram à empresa do Warren Buffett o direito de comprar 5 bilhões em ações ordinárias do Goldman Sachs, em que cada ação valia perto de 115 US dólares. Portanto, ou seja, o acordo forneceu à companhia do Warren Buffett o direito de comprar 43,5 milhões de ações ordinárias e o acordo revisto da Goldman Sachs dava à Berkshire uma quantidade de ações equivalente à diferença entre o preço médio nos 10 períodos de negociação anteriores ao primeiro dia de outubro de 2013 e o preço de exercício era 115, portanto multiplicando por 43,3 milhões de ações. As ações da Goldman Sachs valiam 125 US dólares, portanto está aqui o tal diferencial que o Warren Buffett ganhou, mas caíram pela metade ao longo dos 2 meses seguintes. E tendo como base a cotação dessa sexta-feira, tanto de 158,72 US dólares, o montante que Buffett equivaleria a 13,2 milhões de ações da Goldman Sachs e gratuitamente com lucro de aproximadamente 2 bilhões de US dólares. Com este investimento, não só ficou a ganhar o banco Goldman Sachs, que não faliu, neste caso, e depois conseguiu capitalizar-se e o investidor Warren Buffett também ficou a ganhar e sem custo nenhum para os contribuintes, como aconteceu em Portugal com o Banco BES, o Banco Espírito Santo, como vocês sabem, o Banco BPN e o Banco BBP, que entre em 2008 e 2016, se vocês forem ver uma notícia nessa altura em 2017, neste caso o Estado português gastou 14,6 mil milhões de euros aos contribuintes portugueses, o que equivale a 8% do PIB português. Portanto, isto é uma notícia do Diário Notícias, se forem ver no dia 22 de dezembro de 2017, e portanto o risco de acontecer novamente o mesmo que em 2008 é muito elevado e dos bancos portugueses não estarem mesmo expostos às falências dos bancos dos outros países do mundo. Portanto, agora queria-vos mostrar vocês aderirem a Open Account, portanto abrir a conta. Eu, como já tenho a conta aberta, é só fazer login e através destas ações eu vou-vos dar um exemplo de ações que são interessantes neste caso, comprar em Hong Kong e outra podem comprar nos Estados Unidos. Portanto, bolsa europeia também, se vocês quiserem comprar, ou na bolsa no Japão ou na China, assim que vocês quiserem. Portanto, só para vos dar uma ideia e que vocês podem ver uma ação que é interessante, um investidor que não queira ter muito risco, portanto, um investidor que não quer ter muito risco, gosta de ter dividendos. E como vocês podem ver aqui, e eu até assinalei aqui, o dividendo que está a dar a Kraft Heinz, empresa que é ligada à parte de pratos, quer comidas, bebidas. A Kraft Heinz é muito conhecida no mundo, tem vários produtos e está a dar um dividendo de, neste momento, um yield de 4,08. Portanto, estes depois dividendos trimestralmente caem na vossa conta. Portanto, se vocês não quiserem ter muito risco, se forem ver, a Kraft Heinz já teve valores aqui na ordem dos 90 dólares, portanto em 2017, caiu e neste momento está um bocadinho acima do preço, como estão aqui a ver, 32,73, está um bocadinho acima de 52 semanas do preço mais baixo. Portanto, acho que é um investimento que está no crescimento. Pode crescer até mais. Nós não sabemos o que é que vem aí, mas em termos de yield é uma que é sólida. Como vocês podem ver, esta empresa abaixo dos últimos 5 anos e que neste momento dá um dividendo de 4,08, que é um bom dividendo, se formos a ver. Se quisermos ter mais alto risco, eu vou-vos dar outra empresa que se chama IQIY. Portanto, podem comprar nos Estados Unidos também. Se quiserem comprar em Hong Kong, está um preço até mais convidativo.
como estão aqui a ver, esta empresa ela representa não mais do que a Netflix na China. Portanto, ela neste momento não está a dar dividendos, mas está no mais baixo valor de sempre, dos últimos 5 anos, como vocês podem ver aqui. Portanto, desde 2019 até agora, ela está nos 6,86, já esteve nos US$ 30 por cada ação. Portanto, como vocês podem ver, não está a dar dividendos, mas está num preço que neste momento está em crescimento. Portanto, se forem ver, ela agora tem um forte potencial para crescer, porque este ano foi o primeiro ano que a empresa começou a dar lucro. Portanto, os últimos 5 anos foi sempre a dar algum prejuízo. Portanto, foi a implementação da empresa, concorrente da Netflix, e que tem um forte potencial de subir, assim como a Netflix também já subiu. Estes, portanto, são as ações que eu aconselho. Subscrevam o meu canal. Ao subscrever o meu canal, vocês podem ver todas as notificações e todos os vídeos que apresento na semana. Espero que tenham gostado deste vídeo e até para a semana.